Duas novas pesquisas saíram durante essa semana, justamente a Exame Ideia e a Poder Data. E nesse vídeo aqui a gente vai destrinchar essas duas pesquisas para entender como está o cenário eleitoral agora cada vez mais se aproximando do início da campanha. Primeiro vamos falar da Exame Ideia. Nela a avaliação do governo tá de ruim em péssimo, tá em 48%, já foi melhor, mas também já foi pior em outro momento, mas ela se varia muito ali, até fora da margem de erro, tanto para cima para baixo, mas no final das contas ela para numa média, né? O Bolsonaro tem uma rejeição muito alta. Quem considera o governo ótimo ou bom é apenas 29%, ou seja, a rejeição é muito maior do que quem apoia. Isso é um problema claro para o segundo turno. E durante a pesquisa espontânea, aquela que só chega e pergunta em quem você vai votar, o Lula aparece em primeiro colocado, pontuando com 36 pontos, seguido pelo Bolsonaro com 30 pontos. Posteriormente, o Ciro aparece com 3 e logo depois Janones e a Tebet, cada um pontuando apenas 1 ponto. Já na estimulada, que é aquela que você apresenta o nome dos candidatos, o Lula dá uma crescida boa, né? Aparece com 44% dos votos, já o Bolsonaro aparece com 33%. O Ciro Gomes sobe para 8 pontos nessa votação, a Tebet aparece com 4 e o Janones com 2. Em relação à pesquisa anterior, o Lula caiu 1 ponto, tá? Percentual, dentro da margem de erro, e o Bolsonaro conseguiu cair 3 pontos, ou seja, acima da margem de erro. De fato, o Bolsonaro teve uma queda numérica. Mas quando você pega todo o histórico de pesquisas, claramente o Bolsonaro e o Lula têm uma estabilidade muito forte. Ambos crescem, caem, mas mantém aquilo ali. Tirando no mês de abril, justamente quando o Moro sai das pesquisas e o Bolsonaro dá aquela crescida e se mantém nesse patamar desde tal. Na pesquisa da Exame Ideia, no segundo turno, tanto o Lula como o Bolsonaro crescem em poucos pontos, né? O Lula cresce 3 pontos, vai para 47 pontos, e o Bolsonaro chega a 37 pontos, saindo de 33, crescendo 4 pontos, né? É um segundo turno que você não tem um crescimento muito forte dos dois candidatos. E aí nessa, o Lula mantém 10 pontos de distância para o Bolsonaro, mantendo os valores históricos, né? De distância também, pequenas variações sempre dentro da margem de erro. E a pesquisa Poder Data é essa que o Bolsonaro normalmente tende a aparecer melhor posicionado, mas entenda melhor posicionado não acima do Lula, são números mais próximos do Lula. Inclusive no segundo turno essa dá um resultado melhor para o Lula do que na Exame Ideia. Na pesquisa estimulada da Poder Data, ela até se parece um pouco, né? A gente não pode comparar uma pesquisa com a outra, tá? Mas ela se parece que na estimulada o Lula aqui aparece com 43, enquanto na Exame Ideia aparecia com 44. Já o Bolsonaro na estimulada aparece com 37 pontos, né? Números parecidos com o segundo turno do Bolsonaro, a gente vai ver que tem coisas semelhantes aí. E na anterior ele tinha 33 na Exame Ideia. Claro que se você botar uma margem de erro, ele tá variando dentro da margem de erro aí. E aí quando a gente pega os valores a partir de abril, quando tem uma única grande mudança, que foi a saída do Moro, naquela época o Lula pontuava 41 pontos, hoje tá pontuando 43. E o Bolsonaro tinha 36, logo depois que o Moro saiu, e subiu para 37 agora. Ou seja, o Lula teve uma variação positiva para cima dentro da margem de erro de 2 pontos, e o Bolsonaro também teve uma variação positiva para cima com 1 ponto dentro da margem de erro. Então, cenário estabilizado. No segundo turno, que mostra algo muito problemático para o Bolsonaro, muito. Inclusive, o número do segundo turno valores do Bolsonaro bate muito com a Exame Ideia, do Lula já não. O Bolsonaro sai de 37 pontos apenas para 38. Ele praticamente não aumenta votos no segundo turno. Esse seria o teto do Bolsonaro. E o Bolsonaro, com seu discurso mais radicalizado, justamente ele prende os seus fiéis para tentarem decidir logo no primeiro turno. Já o Lula sai de 43 pontos no primeiro e pula para 51 pontos no segundo turno, mostrando uma distância bem maior do que na Exame Ideia. E lembrando que essas pesquisas começaram em março de 2021. Naquela época, o Lula pontuava com 41 pontos e o Bolsonaro com 36. Estou falando da pesquisa de segundo turno. Olha como o Lula cresce no segundo turno e o Bolsonaro permanece estabilizado. Claramente, os discursos do Bolsonaro são para a própria base, ele mantém o gado dentro do curral, mas ele não consegue criar capilaridade. Por isso que sua eleição já está enterrada. E claro, se você ficou até o final aqui, né, galera, não esquecer de deixar o like, se inscrever no canal e deixar um comentário de preferência que ajuda muito a crescer o canal.